Olá, ouvinte! Você está ouvindo o SEBcast, o podcast da Semana de Biologia da UFES de Vitória, a SEBVIX. Oi, gente! Eu sou a Erika e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SEBcast. E hoje quem está aqui comigo para fazer a entrevista é a Karina. E aí, Karina, tudo bem? Olá, espero que estejam todos bem. Então, hoje nós iremos conversar com a professora doutora Valquíria Ferreira Dutra, que é professora do Departamento de Ciências Biológicas da UFES e também ela é curadora do Herbário Viés. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao SEBcast Balbúrdia. Olá, muito obrigada pelo convite. Então, vamos começar do começo. E a primeira pergunta que a gente queria saber de você é: quando ou o que despertou o seu interesse pela biologia? A minha história para chegar na biologia ela foi bem longa. Eu sou do interior de Minas, uma cidade chamada Conselheiro Lafayette, e na minha época não existia internet e a informação não chegava como chega hoje. Apesar de eu estudar numa boa escola, a gente não tinha muita orientação dos professores. Eles preparavam a gente para o vestibular, mas eles não davam orientações sobre profissão, sobre curso. Então, a minha primeira ideia, era fazer alguma coisa na área de computação, porque eu gostava muito de computador, mas eu nunca gostei de matemática, física, a área de exatas não era comigo, não. E o primeiro vestibular que eu fiz foi para medicina, mas ainda bem que eu não passei. Por que ainda bem? Porque eu acho que eu não passaria do primeiro semestre. Nossa, sim? Eu não tenho nenhuma habilidade para médica, tanto que na biologia eu vim pro lado das plantas, nem pro lado dos bichos. Acabou que eu não passei no vestibular, isso foi logo que eu terminei o ensino médio. Depois eu resolvi que eu ia ser policial militar. Gente, o quê? Policial? Como assim? Eu fiz prova do CFO, que é o curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas. Eu fui aprovada, apesar de ter poucas vagas femininas, né? Sim. Eu fui aprovada, mas eu não passei no exame de vista, porque eu era muito míope. Então eu desisti da Polícia Militar, porque miopia não tem como resolver, né? Eu fiz a cirurgia, mas ela está marcada aqui no meu olho a vida inteira. E aí eu resolvi voltar para o cursinho e estudar para fazer vestibular, mas não sabia ainda o quê. Então eu peguei naquela época, existia vestibular, e quando a gente ia se inscrever para o vestibular, tinha um caderno do candidato. Por lá eu vi que existia um curso chamado Ciências Biológicas, me identifiquei com esse curso, que era uma área que eu gostava e que eu achava que tinha a ver com o que eu realmente queria, mas sem saber o que um biólogo fazia, onde que ia trabalhar, só pela afinidade mesmo, pela descrição que tinha lá no guia. Então, abri um processo seletivo na Universidade Federal de Ouro Preto para a primeira turma de biologia e eu passei no vestibular. Então, foi assim que eu cheguei na biologia. Mas então, e aí? Você entrou na UFOP, escolheu um curso que aparentemente era o menos pior das coisas que você queria fazer. E como é que foi? Tipo, foi chocante? Porque você teve que mudar de casa, né? Teve que sair de casa, ou não? Sim, foi bem tranquilo. Eu tive o apoio da minha família. Fui morar em Ouro Preto, né? Muitas famílias eu acho que nem deixariam, mas eu fui. Menina, é verdade, que eu já ouvi cada história de Ouro Preto. Carnaval de Ouro Preto, famoso Sim. Carnaval de Ouro Preto. Mas eu já tinha amigos que moravam lá, então foi bem tranquilo. O curso também, professores são muito acessíveis e foi um período bem legal da minha vida. Eu acho que valeu a pena, ter escolhido esse curso e ter feito lá em Ouro Preto. E logo que você chegou na graduação, você já conseguia pensar em alguma coisa que você queria seguir? Ou foi aquela coisa lá para o último semestre do último ano, falou, ou vai botânica ou não vai mais nada? Pois é, quando a gente pensa em biologia, a gente pensa logo na genética, porque
o mais legal, o que mais se fala. Mas logo que eu entrei, botânica, aquele programa já é no primeiro período. E eu tive muita afinidade com a disciplina. Então, logo no final do primeiro período, eu já procurei o responsável pelo herbário para poder começar a estagiar. Eu não comecei logo, mas no terceiro período eu comecei já a estagiar no herbário. Fiquei até o final. Eu fiquei curiosa que, né, a gente falou aqui de Ouro Preto e tal, da fama da cidade. Você tem alguma história engraçada assim que aconteceu durante a sua época de graduação? Teve uma aula de campo que era de ecologia, que a gente foi para a Serra do Cipó. A ideia era a gente foi na sexta e ia ficar até o domingo. Mas aí o professor calculou errado o valor das diárias, esqueceu de colocar uma diária a mais, a gente teve que voltar um dia antes. Poxa, Todo mundo assim, super chateado, porque estava esperando ficar lá 3 dias e a gente só tinha uma diária para pernoitar lá. E aí fizemos as atividades rápido, num período mais curto, para poder voltar, porque houve um erro de cálculo. Nossa, que vacilo. Eu ia ficar muito frustrada. nossa. É uma história de superação isso, não é uma história engraçada. Teve que superar o erro dos outros. Mas assim, a gente fazia muito campo, né? Ouro Preto é privilegiada, a região tem muitos parques, né? Muitas áreas no entorno, então a gente fazia muito campo, a turma era bem unida, mesmo quando era chato. Né? Esse mesmo professor de ecologia mandou a gente fazer uma tabela de vida. Eu não sei se vocês conhecem essa metodologia, Não. para ver incremento. Conte-nos. Para ver incremento, né, de novos indivíduos numa população. E a gente ficou um sábado, a manhã inteira, contando plantas, flores e frutos numa área aberta, debaixo do sol. A flor era minúscula, era chata de contar, mas mesmo assim a gente levava na brincadeira e essa atividade ele deu mesmo como punição pra gente. Porque Punição, olha só. às vezes a gente brigava muito e ele falou que ia dar uma atividade que a turma inteira ia ter que fazer junto, que todo mundo ia ter que ser unido, ia ter que fazer junto porque a nota ia ser a nota da turma inteira. Nossa, parece pezinho. Se não é prezinho, mas você vê que a Valquíria ela já estava adaptada, porque ela prestou prova da polícia, né? Então, situações extremas, ela entende, ela dá conta, entendeu? Eu acho que se eu estivesse na polícia ia ser pior que isso. Mas foi bem legal. A minha turma tem boas histórias. Esse trabalho, então, na botânica foi desde o começo, então? Foi desde o começo. Entendi. Ah, legal isso. Então, mas você chegou a fazer tudo? Graduação, mestrado, doutorado, tudo com leguminosa e tudo na UFOP mesmo? Trabalhei com leguminosa na graduação, mestrado e doutorado, mas mestrado e doutorado foi na UFV. Aí eu fui para Viçosa, porque em Ouro Preto não tinha mestrado. Eu vi também, eu dei uma xeretada no seu currículo e eu vi que você ganhou um prêmio internacional para pesquisadores. Isso. Para ir para Nova York, não foi? Foi, isso já foi no doutorado. Olha, conta pra gente como é que foi. Eu trabalhei com o gênero mimosa, que é um dos maiores gêneros dentro de leguminosa. O maior pesquisador do gênero, ele trabalhou no New York Botanical Garden. E depois que ele faleceu, o New York Botanical Garden criou um prêmio com o nome dele, Rupert Barnaby, que tem como objetivo ajudar pesquisadores a ir visitar a coleção de leguminosa lá do New York Botanical Garden. E aí, como eu tinha muito material que eu não tinha conseguido identificar ainda, eu precisava principalmente ver a coleção de tipos, e a maior coleção de tipos de mimosa está lá em Nova York. Então eu concorri a esse prêmio e fui contemplada. Então eu consegui, isso em 2007, eu passei 35 dias lá em Nova York estudando essa coleção lá de mimosa do Barnaby. Nossa, que legal! Foi sua primeira experiência fora do Brasil? Foi. E como é que foi sair do grande reinado de Viçosa para ir para a megalópole nova-iorquina?
A minha orientadora brincava que falava que queria ser uma mosca para ver a Mineirinha em Nova York. Nos primeiros dias foi assim, bem complicado porque eu não falo inglês, né? Então é meio difícil chegar no lugar e se virar. Mas os pesquisadores lá do New York Botanical Garden são pessoas excelentes. Muitos deles trabalham aqui no Brasil, então falam português. E eles me receberam super bem, assim, muito bem acolhida lá. Mas aí, esse prêmio, ele te dava apoio em todos os sentidos, né? Não só para ir estudar, como também para se mexer lá dentro, né? Se locomover em Nova York, essas coisas assim, ou não? Na verdade, esse prêmio, ele, na época, deu para comprar passagem e sobrou um pouco. Ah, E eu concorri a um outro prêmio, que é o prêmio do IAPP, que eu consegui também, para poder me virar em Nova York. Então você ganhou 2 prêmios? Foram 2. Pra poucos, hein? Olha só, que beleza! Não, e é bom isso para mostrar que dá para ser também uma pessoa premiada trabalhando na botânica, porque a gente só ouve falar de gente ganhando prêmio na zoologia, mas a botânica tem o seu valor e é muito importante, inclusive, esse valor. Sim, e esses prêmios, eles são anuais, o prazo para envio é sempre 31 de dezembro, e pessoas do mundo inteiro concorrem. Então, não tem por que a gente, como pesquisador aqui do Brasil, achar que não vai concorrer porque não vai conseguir. A gente tem que mandar a nossa proposta e ver o que vai acontecer. Tem muito pesquisador do Brasil que consegue. Sim, com certeza. E aí, do doutorado, você já fez o quê? Fez um pós-doc ou já começou a prestar concurso? Como é que foi a sequência aí da sua trajetória? Quando eu estava no final do doutorado, surgiu um concurso para substituto em Ouro Preto. E eu fiz o concurso e passei. Legal. Então, os últimos 6 meses, pouco mais de 6 meses, porque eu acabei atrasando um pouco para defender, mas o final do meu doutorado eu fiquei trabalhando em Ouro Preto e fazendo doutorado em Viçosa. Depois eu voltei para Viçosa para fazer um pós-doc, fiquei 1 ano fazendo pós-doc em Viçosa. E como é que essa mineirinha veio parar no Espírito Santo, então? Também fiquei curiosa. Então, não é? Muito curiosa. Quando eu estava no pós-doc, foi aquele período que estava surgindo um monte de concurso. Eu fiz 4 concursos em 1 mês. Gente! Eu fiz 2 lá da UFV, eu fiquei em segundo lugar nesses 2. Eu fiz um em Goiás, para a UFG, lá em Goiânia mesmo. Nesse eu fiquei em terceiro lugar. E de Goiânia eu vim direto para cá fazer o concurso de Vitória. E aqui eu também fiquei em segundo lugar. Bateu na trave em vários. Sim, era sempre segundo lugar. Eu já estava cansada desse segundo lugar. Mas aqui na UFES tinha uma vaga também em São Mateus, porque a professora de lá tinha saído e lá estava vago, essa vaga para fanerógamo. E o chefe de departamento lá do DECAB entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha interesse de ir para lá, que aí eles não precisavam abrir um concurso. E acabou que eu assinei toda a documentação para ir para lá. Só que o primeiro lugar daqui também tinha passado em um outro lugar e o departamento aqui não me liberou para ir para São Mateus. Então eu acabei ficando aqui mesmo. Entendi. E foi que ano isso? Foi 2010, eu fiz o concurso, eu fui chamada no início de 2011. Então, 2010 foi o ano da festa. Foi. Ok, então já em 2011 você já era então professora aqui na UFES de Vitória. Isso. E aí você já começou dando aula para graduação e colocando os projetos para andar. Sim. A Luciana ela já tinha vários projetos, apesar dela não trabalhar com taxonomia, ela já tinha alguns alunos que tinham interesse em taxonomia. E quando eu cheguei, na verdade, ela me passou esses alunos, eu já comecei a orientar na graduação. E o que é oficialmente a taxonomia de plantas? Do que se trata aí? Pois é, a taxonomia é uma área da pesquisa que é pouco valorizada. As pessoas, né, uma pesquisa de base, muitos não veem importância
os trabalhos taxonômicos, mas são trabalhos muito descritivos. E o papel principal de nós taxonomistas é basicamente coletar as plantas na natureza e descrever o que a gente está vendo. Então, realmente a pessoa tem que ter gosto pela taxonomia, porque muitas vezes é cansativo e é um trabalho pouco valorizado, né? Hoje as agências de fomento elas valorizam muito filogenia, trabalhos que têm uma gama de outros estudos, né, embutidos, e quando é um trabalho meramente taxonômico, ele não é tão valorizado. Mas é um trabalho extremamente importante, né? O que é engraçado, né? Porque é um trabalho que é a base para muitos desses outros, né? Porque muitos desses trabalhos de biogeografia, de genética, de biologia molecular, eles todos dependem de uma base, né? Sim. Se você não conhece, não tem aquela pessoa que descobriu aquela planta, que descreveu aquele bicho, se você não tem essa base, você não tem como trabalhar em cima disso, não é verdade? Exatamente. Nenhum trabalho ele pode ser feito, né, dentro da biologia vegetal sem você saber o nome da planta, né, e o nome correto da planta. Então, seja lá na fitoquímica, na biologia molecular, na filogenia, na filogeografia, qualquer trabalho que você vai fazer que precisa do nome da planta, você vai precisar de trabalho taxonômico. E o que eu falo muito, né, quando eu cheguei aqui no estado, que a gente tem pouco trabalho, pouco conhecimento da flora, o primeiro passo, né, é ter projetos que a gente pudesse fazer coletas e conhecer a flora, porque não adianta a gente querer fazer trabalhos elaborados de filogeografia, de biologia molecular, que a gente nem sabe o que tem na nossa flora. Então, já existia o projeto Flora de Espírito Santo, ele foi criado em 2009, mas logo que eu cheguei eu assumi o projeto e a gente começou a dar um gás nesses estudos da flora do estado, porque a gente está aqui numa região que é o meio da Mata Atlântica, né? Que é o corredor central da Mata Atlântica. Sim, aqui é uma região muito diversa. Sim, então a gente tem muitas espécies novas, muita coisa nova ainda para descobrir. E é legal você falar disso, comentar sobre isso, porque além da taxonomia ser uma área que é pouco valorizada, a botânica em si também é, né? Porque até existe um termo que muita gente fala, que é a tal da cegueira botânica, né? As plantas já não são reconhecidas e a taxonomia é desmerecida, né? O que você acha até desse termo de cegueira botânica? A questão da cegueira botânica, eu acho que ela foi criada por educadores, né? Para referir ao que ocorre no ensino de botânica. E eu acho que é exatamente por isso que a gente tem essa cegueira botânica, porque quando a gente está na escola, a gente não vê a importância das plantas. E as plantas estão presentes no nosso dia a dia mais do que a gente imagina, né? A gente se alimenta de plantas, a gente veste, né, tecidos que são feitos de plantas, os combustíveis, né, os biocombustíveis são feitos de plantas. A gente tem uma infinidade de coisas na nossa vida que advém das plantas. As plantas são extremamente importantes, né, para o homem. Só que isso não é valorizado. Na escola, muitos professores não dominam a botânica e acabam que eles pulam o conteúdo em vez de tentar aprender, e acaba que é verdade. Desde de criança as pessoas vão perdendo, né, essa questão de ver a importância das plantas, né, e quando chega então aqui na universidade, ninguém quer saber de planta, né? Quer saber de bicho, de genética, de qualquer outra coisa, mas ninguém quer estudar planta, porque estudar planta é chato, porque não vê importância de estudar isso. Então, essa cegueira botânica vem muito daí, né? Da falta da percepção do quanto que a botânica é importante no nosso dia a dia. Sim. É verdade, é muito comum você ver as pessoas quando vão falar de bicho, elas falam, porque eu assisti um documentário na National Geographic, porque eu assisti um filme sobre tal bicho, mas você não vê ninguém comentando sobre, tem
tem um artigo falando sobre as plantas, ou eu assisti um documentário sobre os biomas, com foco nas plantas. Então, acho que é bem isso mesmo. As pessoas nem lembram, na verdade, que as plantas existem. E desde criança, né, você tem ursinho de pelúcia, você tem panda de pelúcia, você tem tudo quanto é bicho de pelúcia. Mas você não tem uma árvore de pelúcia. Esse negócio do problema da botânica no ensino, eu vivi isso porque quando eu fui entrar na UFES, né, na biologia, eu tive que fazer o vestibular. Quando eu entrei foi a última vez que teve o vestibular, a prova mesmo na UFES, porque depois veio só o Enem, né? Então o Enem foi para mim foi a primeira fase e a segunda fase eu tive que fazer a prova da UFES. E era uma prova de biologia e química. E eu lembro que na prova de biologia tinha uma questão de botânica. E eu lembro que tinha uma imagem de uma folha e pedia o nome das partes da folha, algumas coisas assim e outras coisas mais, né? E eu lembro que eu olhei aquela questão, eu acho que era até a primeira questão, e eu falei, gente, ferrou. Deu aquele desespero, assim, bateu a primeira questão. Porque eu não fiz vestibular, eu não fiz pré-vestibular, eu meio quase que eu não estudei. E eu falei, gente, e agora? Porque eu não vi isso, o que eu faço? Eu só lembro que eu só sabia o nome do estômago, era a única coisa que estava na minha cabeça. E as outras coisas eu falei, gente, que é isso? E aí veio aquele desespero, porque era a primeira coisa que eu li da prova, era aquela questão, eu falei, gente, pronto, não vou passar, não vai dar. Aí pulei, fui fazendo as outras, aí eu voltei, fiquei nela, mas consegui escrever algumas coisas, mas aí que eu percebi que é realmente a parte da botânica no ensino médio é muito, pelo menos para mim, foi muito fraca. E aí depois que eu estava na biologia, eu fui percebendo que realmente existe um problema nessa parte. Sim, isso é antigo. Eu também, no meu ensino médio, eu não lembro, nem lembro, na verdade, das minhas aulas de botânica. Eu lembro da professora falar de um monte de coisa, ela enchia o quadro de coisas, mas eu lembro de, quando eu entrei para a universidade, eu acho que eu nem sabia a diferença de uma angiosperma como de gimnosperma, porque acho que os professores passam por aquilo assim rapidinho para ficar livre daquele conteúdo. Sim. E o conteúdo que ele tem mais domínio, né, ele fica mais tempo ali, né? Sim. É verdade, é bem isso. É estômato e cloroplasto, é só isso. É verdade, tinha cloroplasto São também. as únicas coisas que parece que a planta tem. A planta é raiz, caule, folhas, estômato e cloroplasto. Isso. Aí o resto, não sei o resto. E olhe lá. É engraçado porque a gente trabalha com conservação, quer conservar animais, quer conservar biomas, mas vai falar alguém que tem que conservar plantas. Exatamente. É o assunto mais polêmico. Então, já aproveitando esse gancho de que a gente tem que cuidar delas, você participou de uma lista, da confecção de lista de espécies, não é? Das espécies ameaçadas aqui do Espírito Santo? Sim, a gente trabalhou em cima da reavaliação das espécies ameaçadas. Teve o grupo da flora e o grupo da fauna. Foi bem interessante porque a gente viu o quanto que a gente tem pouco conhecimento, né, da nossa flora e muitas plantas pouco coletadas. Então essa é outra importância, né, do trabalho taxonômico, porque quando a gente faz levantamentos, a gente estuda floras locais, a gente passa a conhecer bem aquela região. E na medida que a gente não tem muito desses trabalhos, a gente deixa, né, de conhecer o que tem dentro de uma região, né, seja um estado ou uma micro-região dentro do estado. E na lista isso ficou muito claro. E muitas espécies, né, ficaram com deficiência de dados, exatamente porque são conhecidas por uma amostra só, né, e a gente não tem como avaliar, né, o estado de conservação de plantas que a gente não sabe a distribuição no estado.
Mas assim, nessa lista vocês conseguiram chegar a uma conclusão de quais plantas das conhecidas, né, das que têm registro, elas estão ameaçadas? O estado do Espírito Santo é um lugar que precisa de atenção redobrada? A lista de angiospermas, se eu não me engano, tem umas 1.300 espécies. 1.300 espécies de planta estão ameaçadas no Espírito Santo? Se eu não me engano, é isso. Misericórdia. Mas é um número alto. A gente tem mais ou menos no estado umas 6.000 espécies. E ameaçadas a gente tem aí por volta de 1.200. Mas eu não tenho certeza desse número. Não, tudo bem, mas qualquer coisa acima de 1 é absurdo, e acima de 1.000 é mais absurdo ainda. A gente já terminou essa lista desde o workshop, né? Foi em maio de 2019, então já tem um tempo, isso já fugiu da minha cabeça. Mas a lista já está no IEMA, já está para ser publicada, né? Pelo IEMA. Em breve a gente já vai ter ela como lista oficial, né, do estado. Mas não é pouca coisa, tem bastante coisa que não é mesmo. Nossa, é um absurdo esse valor, na verdade. Isso só comprova o quão é desmerecida a área e o quão é tratado de forma irrelevante as plantas em geral. Muitas plantas que estão nessa lista são plantas que ocorrem em áreas de afloramentos rochosos, né, em áreas montanhosas, né, do estado, e são plantas que são conhecidas localmente. Então a gente não tem essas plantas com ampla distribuição. E isso faz com que elas sejam categorizadas como ameaçadas, porque se aquele ambiente, né, sofre um desequilíbrio, a chance de extinção é muito alta. E aqui no estado, né, a gente tem a mineração, né, muito forte, principalmente a extração de rochas. E você imagina uma planta que só existe em um único lugar, e se esse lugar é liberado para a extração de rocha, essa planta já era. Professora, você também é curadora do herbário, né? Sim. Na UFES, o herbário Guias. E você poderia falar um pouco pra gente do herbário, do trabalho que é desenvolvido lá? Então, o herbário, ele é uma coleção, né, de plantas secas. Muita gente chega aqui e acha que vai encontrar um monte de vaso de plantas, e aí se decepciona, né? Vai encontrar orquídea, né, bromélia, coisa bonita para ver, e se decepciona porque é uma coleção de plantas secas, né? E são usadas para documentar a diversidade biológica. Então a gente usa para documentar a nossa flora, né? Como eu já disse, a gente sabe o que tem aqui no Espírito Santo porque a gente tem uma compilação dos dados dos herbários do que já foi coletado, tanto o que já foi extinto quanto o que ainda existe na nossa flora. E hoje a gente tem um grande projeto, né, que chama Flora do Brasil. Tem mais de 900 pesquisadores trabalhando exatamente na documentação, né, da flora do Brasil, para saber o que tem na flora do Brasil. Olha que legal. O herbário, então, ele tem essa grande importância na pesquisa. Através do material de herbário, a gente consegue fazer listas, como a lista de espécies ameaçadas, exatamente porque a gente sabe o que já foi coletado e a frequência, né, que o material ele é coletado. Então, se ele foi coletado uma vez só lá em 1930, e se essa espécie existe ou não, né, ou foi extinta. Então, o herbário tem muitas funções, né, em questão de pesquisa e de auxiliar, né, principalmente os órgãos públicos a tomar essas decisões de conservação. Além disso, aqui a gente tem um projeto de extensão que nós recebemos, né, escolas de todos os níveis, desde creche até superior,
para mostrar o que a gente faz. Legal, imagina as criancinhas da creche entrando no herbário, que bonitinho. Elas adoram. Já vi fotos, é bem bonitinho. Estão bem interessadas. Então, é mais uma tentativa, né, de mostrar para os alunos qual que é a importância da botânica. Então, a gente mostra o que a gente faz, a nossa rotina de trabalho, para que servem as plantas, né, e o herbário tem essa função, né? O herbário é um ambiente público, eu não posso proibir ninguém de entrar aqui, e ele serve tanto para extensão como para pesquisa, e tem diversas, né, atividades, é um ambiente que é riquíssimo em termos de informação. A maior parte da coleção, eu imagino que seja formado por espécies aqui do Espírito Santo mesmo. Sim, a gente tem, da coleção de plantas, a gente tem mais de 46 mil espécimes depositadas. Nossa! E a maioria é coleta aqui, principalmente de restinga. Ah, de restinga? Sim, porque quem criou o herbário foi o professor Oberdan. O professor Oberdan, ele trabalhou a vida inteira com restinga, né? Então a coleção dele está praticamente toda aqui no herbário. Uma coleção de referência de restinga. E lá o herbário em si, ele também participa de eventos, né? Eu lembro que ano passado teve a Semana de Ciências, né? E Tecnologia, e vocês também apresentaram material. Então, não é vocês têm uma parte que é móvel, né? Vamos chamar assim, que dá para levar para outros lugares. Sim, a gente tem material que a gente leva para onde for, né? Então, a gente participa de feiras, de Semana de Ciência e Tecnologia, de exposição. O que chamar, a gente vai. Falou que é para mostrar sobre o herbário, a gente junta as coisas, coloca dentro do carro e vai embora. Inclusive, o herbário participou ano passado da SEBVIX, na primeira edição que teve do Conheça, que tinha vários projetos, né, expondo o seu trabalho, e o herbário era um deles que estava lá. Foi muito legal. Eu acho bem legal isso. A gente já participou, inclusive, de uma feira que teve lá no IFES de Vila Velha, acho que foi uma semana de Ciência e Tecnologia. Não teve nada aqui na UFES e eles chamaram a gente para ir lá. A gente foi. Eu saber de planta, a gente leva o conhecimento para onde for. Que bonito, muito bonito isso. Agora também o herbário ou é uma coisa que você vai fazer à parte, o Herbote, né? O Encontro Regional de Botânica esse ano. Como é que vai ser? Quando é que vai ser o Herbote também? Faz uma propaganda dele aqui. 7 a 10 de dezembro. O Herbote é um evento da Regional Minas Bahia Espírito Santo, que é um evento de divulgação dos trabalhos dessa regional. Sei. E no ano passado a gente trouxe esse evento para cá. A ideia era fazer presencial, mas a gente não vai conseguir por causa da pandemia. A gente vai fazer o evento virtual, mas é um evento da regional, ele é itinerante, né? Então cada ano ele é sediado em uma universidade diferente, e a gente trouxe para poder fazer aqui pela equipe do herbário, mas tem professores de outros lugares também, a professora Anderson de Uni, a professora Carla de Alegre. E, professora, se aluno da biologia ou alguém que é interessado na biologia e pretende entrar no curso e esteja interessado em trabalhar com você, com a taxonomia de plantas, como é que faz para te encontrar? Então, a gente tem o e-mail do herbário, né, ou no meu próprio e-mail, e é só entrar em contato com a gente, né, mandar um e-mail ou, acabando a pandemia, né, dar uma passada aqui e conversar com a gente. A ideia do projeto é que não falta. Imagino. Pensa bastante. Trabalho nunca falta, né? Não. É assim? É só chegar chegando? Não tem pré-requisito? Então, precisa gostar de planta, né? Importante. Tem que gostar de sair para coleta, porque tem gente que gosta de ficar em laboratório, mas a gente sai muito para campo. A gente sobe o Mestre Álvaro, a gente torra no sol da restinga,
Até para a ilha a gente já foi, os meninos ficaram lá enjoados, né, do barco. Olha, que chique, até para ilha. Então tem que estar disposto aí a aguentar o campo e tem que ter bom humor, porque para quem conhece as pessoas aqui do herbário, a gente está sempre bem-humorado, está sempre brincando, tem sempre um café ali para as pessoas chegarem, bater um papo e... Tem mesmo. Café no herbário é clássico, café do herbário. E rir um pouquinho. Às vezes tem um pão, um bolo, alguma outra coisa, mas sempre tem alguma coisa para quem chega aqui. Aí fica difícil competir, né? Você oferece café, bolo, pão, aí, realmente, gostar de planta fica até, ok, supérfluo. Eu tive um estagiário que falou que ele sempre falava que veio aqui pro herbário porque ganha ovo de Páscoa todo ano. Olha! Interesseiro! Então tá, então antes da gente concluir, assim, fazer fechar com chave de ouro, Valquíria, aquele conselho bonito para quem está começando na biologia, para seguir em frente. Então, eu acho que o curso de biologia é bem desafiador, mas eu acho que é um curso que dá muitas oportunidades. A gente correndo atrás, tendo contatos, né, sabendo o que realmente quer, eu acho que o futuro ele é brilhante, com certeza. Então, é correr atrás, se realmente você gosta de fazer, se você realmente quer, é correr atrás daquilo que você acredita que vai te fazer bem, né, no trabalho. Porque não tem nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente gosta. Exatamente. Fazer o que a gente realmente gosta. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do podcast. Foi uma ótima conversa. Estamos muito gratos pela sua presença. Eu agradeço a vocês pelo convite e por essa conversa que foi bem agradável nessa tarde de isolamento social. Sempre bom conversar um pouquinho. Lembrando, gente, que os links e as dicas dadas pela professora estarão todos na descrição do episódio. Então, se você tiver interesse, é só procurar. E com isso, nós encerramos mais um episódio do Sebcast Balbúrdia. Agradecemos a audiência de todos e não perca o próximo episódio, onde entrevistaremos a bióloga e técnica da UFES, Juliana Justino. Até a próxima, tchau!